Se você está entrando no ensino médio e já quer chegar com o pé direito sabendo tudo sobre o primeiro tema que vai cair na sua prova de história, fica ligado que vai ser sobre a Mesopotâmia e é disso que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a Mesopotâmia não era um império, tipo uma coisa grande, uma coisa unificada. Eram vários povos que se desenvolveram entre esses dois rios. E por que chama Mesopotâmia? Porque os gregos, que fizeram a maior parte das anotações sobre a maior parte da história antiga, eles chamaram todo aquele pedaço de uma coisa só, hein? Mas não é uma coisa só. São várias culturas que se ficavam por ali, né? E vários povos que se desenvolveram. E eles deram esse nome porque Meso significa entre, então, por exemplo, Mesoamérica, é a parte central da América. E Pótamos, né, ou Potâmia, que a gente chamou em português, Potâmia quer dizer rio em grego. E eles vão dar esse nome porque a civilização se desenvolveu ao longo do rio Tigre e do rio Eufrates, ficava entre esses dois rios, no chamado Crescente Fértil, que é o atual Iraque, a Síria, um pedaço da Arábia Saudita, Jordânia e há quem considere o Egito também. O que os povos buscavam, né, nessa parte do mundo? Porque pensa, você estava no meio do deserto, lá provavelmente não tinha água, não tinha o que você comer, e os povos eram nômades, então eles andavam atrás de comida. E aí eles começaram a se estabelecer porque era mais fácil para você ter comida próximo ao rio. Porque o rio, ele tinha as épocas de cheia e nas épocas de cheia ele trazia muita matéria orgânica, então a terra ficava fértil. E essa foi a sacada. Porque assim que eles começaram a desenvolver a agricultura. Então os primeiros povos buscavam terra fértil para conseguir se desenvolver e tentar plantar e tentar viver assim meio que no meio do deserto e viver bem no meio do deserto, né? Se alimentando e tal. E o primeiro povo que vai se estabelecer e vai ficar por ali vão ser os sumérios. Eles vão ficar mais na parte sul, porque ali no sul, no delta dos rios, né, onde o rio encontra o mar, ele vai ter muita terra fértil, porque toda a matéria orgânica que desceu ficava por ali. Então eles vão desenvolver também os primeiros meios de irrigação, controle de água. Eles vão desenvolver a primeira escrita do mundo, que vai ser a escrita cuneiforme, que eles faziam em tábuas de argila. E muitos atribuem o desenvolvimento dessa civilização ao fato de eles terem desenvolvido a escrita tão rápido, né? Eles também precisavam de um jeito de guardar esse alimento, porque você plantava e aí você colhia e aí não tinha onde guardar, o alimento estragava. E aí eles desenvolveram os igurates, que era como se fosse uma forma de você também guardar o alimento e você se relacionar com os deuses, né? Porque eles eram politeístas e eles acreditavam em vários deuses, então eles tinham o costume de fazer oferendas e tal. Os sumérios, além de não serem um império grande, eram cidades-estado. Então cada cidade tinha sua autonomia. Mas as principais eram Ur, Uruk e Nippur. Ur era como se fosse a capital. Só que como não era um império, não tinha essa capital. Mas era a maior cidade, o polo cultural, tinha o maior exército, sabe? E aí vão começar a ter secas. Isso já abalou um pouco a estrutura. E aí chega um povo que se chamam os Acádios. Eles vieram e vão destruir a cidade de Ur e as cidades em volta. E destruindo Ur, eles destruíram a maior parte da Suméria, porque era a maior cidade, né, e tal. E aí a Suméria vai deixar de existir e vai acabar com a invasão dos Acádios. Os Acádios também buscavam terra fértil no meio do deserto. E aí eles encontraram, né, e acabaram destruindo os Sumérios. O rei Sargão vai ter uma sacada que vai ser assim. Ele vai unificar o império. Então, tudo aquilo que a Suméria tinha vai virar unificado e vai virar um país como a gente conhece hoje, entre aspas, né? E vai ser o chamado Primeiro Império Mesopotâmico. Só que não vai dar certo, porque vai gerar muito conflito interno. Eles vão começar a ruir por causa dessas revoltas, por causa dessa unificação também. E aí os babilônios vão destruir o império. E esse império vai durar muito pouco, ele vai durar aproximadamente uns 200 anos. E aí os babilônios chegam e já chegam chegando, porque eles vão instituir a primeira lei que o mundo vai conhecer, que vai ser a lei de Tabelião ou o Código de Hammurabi.
porque os babilônios achavam que você tinha necessidade de organizar as coisas e organizar o povo, e eles achavam que era uma maneira de punir criminosos, né? Que de fato era. E aí, por exemplo, se você fosse um engenheiro e construísse uma casa e essa casa caísse com o dono dentro, você tinha que pagar com a vida do outro. Então era mais ou menos assim: se você matou, você tinha que morrer; se você roubou, você tinha que perder a mão, sabe essas coisas? E eles vão ser grandes construtores também, porque os sumérios tinham controle da água, os babilônios também vão ter. E eles vão construir os jardins suspensos. E muita gente atribui a construção da Torre de Babel aos babilônios, né? Porque é a história bíblica e teriam sido os babilônios, né? Os assírios, eles vão chegar destruindo a Babilônia, porque eles eram muito lutadores, eles guerreavam muito bem. E aí eles vão destruir tudo, tanto que assim, os jardins da Babilônia a gente não tem muito mais notícias sobre eles. A gente acha que talvez seja só uma lenda, tem gente que acha que é só uma lenda, mas tem gente que acredita que eles existiram. Os assírios, né, chegaram e eles tinham a ideia de destruir todo o povo que ali vivia, toda a cultura. Então muita parte da cultura dos outros povos se perdeu um pouco por causa dos assírios. E eles desenvolveram os primeiros métodos de tortura para tentar fazer esse controle populacional e esse controle cultural. E eles vão... Tinha um tal de boi de ferro, eu, se não me engano, que eles colocavam a pessoa dentro e acendia o fogo embaixo do boi, e aí a pessoa cozinhava lá dentro. Entre outros. Os acádios, os caldeus e os amoritas. Esses povos são outros povos que talvez possam cair na prova ou em alguma coisa assim. Porque lembra que eram várias culturas diferentes, várias coisas diferentes, e não dá para falar de todo mundo. Mas os mais importantes são esses, os que são mais cobrados. Aí se o seu professor pediu algum outro e tal, dá uma olhadinha na internet, porque sempre tem bastante coisa. E é isso. E uma curiosidade assim sobre esses povos é que todos eram politeístas, eles sempre acreditavam em vários deuses. E isso talvez tenha contribuído para o desenvolvimento, né? Porque se não fosse assim também, talvez a gente não estivesse aqui hoje. E para terminar essa história da Mesopotâmia, o rei Ciro II vai chegar no Irã. Ele era persa, né? Então ele vai sair ali da região do Irã e vai invadir os povos que estavam ali naquele pedaço do Iraque, da Síria, da atual Iraque e Síria, né? Que é a Mesopotâmia. E ele vai destruir toda a cultura que tinha ali e vai tentar impor a cultura persa, né? E assim acaba os povos da Babilônia, porque depois vão chegar os árabes, os persas já invadiram, né? Depois chegam os árabes e tal. Esse pedaço do mundo que fica ali no Iraque, na Síria, ele sempre está em constante guerra. E tem muita gente que tem medo do patrimônio histórico que tem por ali, né? Porque ele pode sofrer algum dano, né? Tendo todas essas questões que a Síria e que o Iraque têm. Mas é um patrimônio muito grande para esses países. Esses países têm uma história muito rica, né? E a gente às vezes nem conhece. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Semana que vem tem mais resumo de história, viu? Valeu!